do vale tudo à supremacia global. Antes de falar em octógono, contratos milionários e transmissão mundial, havia o vale tudo. No Brasil, em praças simples e academias suadas, mestres testavam estilos sem rodeios. Foi ali que o jiu-jitsu da família Gracie mostrou uma verdade que mudaria o mundo das lutas. Técnica e chão podiam desconstruir força e tamanho. Essa lição atravessou fronteiras e desembocou no primeiro grande experimento global de combate na década de 1990, o UFC. O evento nasceu como uma provocação, uma pergunta primitiva. Qual arte marcial venceria se todas as regras fossem escassas? Royce Gracie deu a resposta, e com ela nasceu um espetáculo que precisava evoluir para sobreviver. Os primeiros passos do UFC foram brutos e instintivos. O que atraía público também afastava autoridades. Lutas sem luvas, rounds irregulares e um clima que muitos viam como violência gratuita colocaram o esporte na mira de legisladores e da opinião pública. Para o MMA tornar-se algo maior, foi necessário transformar sua imagem. A chegada de empresários determinados e de uma visão profissional mudou tudo. A compra do UFC por Zuffa, comandada por Dana White e os irmãos Fertitta, foi um ponto de inflexão. Regras foram estabelecidas, categorias de peso organizadas, exames médicos implementados e uma nova narrativa começou a ser vendida. Não mais briga de rua, mas esporte global, competitivo e regulado. Enquanto o UFC se estruturava, no Japão florescia outra escola de espetáculo, o Pride. O Pride oferecia arenas lotadas, uma atmosfera de gladiadores e confrontos que privilegiavam o choque de estilos. No Pride, surgiram figuras que transcenderam estatísticas. Fedor Emelianenko, cuja aura parecia imortal. Mirko Crocop Filipovic, cujo chute fazia multidões prenderem a respiração. Wanderlei Silva, cuja agressividade virou nome de guerra. E Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, símbolo de resistência e técnica no solo. Esses lutadores criaram lendas que embalaram fãs e definiram uma estética de luta que muitos ainda relembram como a era dourada do espetáculo. A passagem dos astros do Pride para o UFC no fim dos anos 2000 unificou estilos e intensificou a competição. O octógono tornou-se palco para uma nova geração de atletas que precisavam dominar todos os aspectos do combate. O jogo técnico evoluiu. Wrestlers aprenderam a nocautear. Kickboxers passaram a cair menos. Grapplers aperfeiçoaram transições e controle. A versatilidade virou obrigatória. Lutadores como Georges St-Pierre mostraram que um campeão moderno precisava de estratégia, atletismo e competência em todas as áreas. A dramaturgia humana do esporte foi a chave para sua expansão. Figuras como Chuck Liddell e Randy Couture ajudaram a levar o MMA à televisão e ao imaginário popular. Mas era a combinação entre história pessoal e performance que realmente prendia o público. O público se apegava a trajetórias. O azarão que vira campeão. O veterano que se reinventa. O atleta que ultrapassa lesões para voltar maior. Nenhuma história do UFC fica completa sem falar de Anderson Silva. Anderson personificou a arte em movimento. Seus golpes pareciam pensados com segundos de antecedência. Suas defesas eram coreografias instintivas e seus nocautes viraram cenas memoráveis. O reinado de Anderson no peso médio não só inspirou aspirantes, mas também elevou a expectativa do que um lutador podia construir em pé. Sua queda, seja por lesões ou por controvérsias de testes, lembra que até as maiores lendas carregam fragilidades humanas. As polêmicas alimentaram leituras críticas e reformas institucionais. O debate sobre TRT e o caso de Vitor Belfort ilustram como o avanço científico e as lacunas regulatórias geraram vantagens controversas. A resposta foi estruturada. Programas antidoping mais rígidos, parcerias com agências independentes e procedimentos que aproximaram o MMA de esportes que antes desfrutavam de maiores controles. Essas medidas trouxeram maior justiça competitiva, ainda que o processo tenha sido doloroso e cheio de resistências. O crescimento econômico reconfigurou o jogo. A profissionalização atraiu investimentos que transformaram o UFC em um produto multimídia. A venda para grandes grupos de entretenimento, acordos de transmissão e a explosão dos pay-per-views fizeram com que lutas virassem eventos culturais. Conor McGregor emergiu como síntese desse fenômeno. Uma mistura de carisma, marketing e habilidade que transcendeu o octógono. McGregor mostrou que um lutador pode ser, ao mesmo tempo, vendedor de bilhetes, criador de narrativas e atleta de alto nível, ampliando o alcance do esporte como entretenimento global. As rivalidades definiram eras.
Khabib Nurmagomedov trouxe um domínio absoluto no peso leve, correndo invicto e impondo um grappling sufocante. John Jones reinventou o que significava controle no meio pesado, combinando alcance, inteligência e versatilidade. Stipe Miocic, como campeão dos pesados por longos períodos, mostrou que consistência e trabalho pesado ainda são valorizados. Amanda Nunes destabilizou expectativas no feminino, reunindo poder e técnica para dominar duas categorias. Esses nomes representam trajetórias que definem a narrativa esportiva do século. No ringue e fora dele, o MMA também viveu momentos que chocaram a comunidade. A briga no octógono, rivalidades que se tornaram virais e acontecimentos que ultrapassaram o esporte compuseram a lista de episódios que obrigaram a organização a se reinventar. A necessidade de segurança, de responsabilidade de imagem pública, levou o UFC a investir em protocolos médicos, melhores bolsas para atletas e um ambiente de competição que busca minimizar riscos permanentes. A evolução técnica atual é fruto de décadas de experimentação. Hoje, vemos lutadores que combinam o melhor do wrestling olímpico com boxe refinado, que têm chutes de kickboxing e submissões rápidas. Treinos científicos, análise de dados, nutrição personalizada e recuperação com tecnologia fazem parte do cotidiano dos grandes times. Academias ao redor do mundo produzem atletas que chegam ao UFC já completos, com jornadas de preparação que antes seriam impensáveis. A história do esporte é um mapa de momentos icônicos. Lutas históricas, aquelas que mudaram percepções e reescreveram paradigmas, constroem o cânone do MMA. Confrontos como Khabib vs McGregor, Anderson vs Chael Sonnen, Fedor em suas noites douradas, Cro Cop e seus chutes e tantos outros são capítulos que continuam inspirando e provocando debates técnicos. Recordes e feitos também entram na narrativa. Defesas de cinturão duradouras, nocautes relâmpago, sequências invictas e a habilidade de transformar adversidades em retorno de glória. Lendas do Pride e do UFC convivem hoje nas histórias contadas aos jovens atletas. Fedor Emelianenko e Mirko Cro Cop simbolizam uma era em que mito e performance se confundiam. Wanderlei Silva e Minotauro imortalizaram coragem e resistência. Do outro lado, GSP, Anderson Silva, John Jones, Khabib e Conor representam a modernidade técnica e o espetáculo econômico. Entre esses extremos, nomes como Chuck Liddell, Tito Ortiz, Randy Couture, Brock Lesnar, Georges Pierre, Ronda Rousey e muitos outros deixaram suas marcas e moldaram o que o público espera de um grande evento. A diversidade do esporte também abriu espaço para figuras emergentes que expandiram o público. Mulheres lutadoras como Ronda Rousey e Amanda Nunes mudaram as expectativas sobre o feminino no MMA. Atletas de continentes variados trouxeram estilos distintos. Kickboxers do Brasil e da Holanda, wrestlers do ZUA, grapplers do Brasil e do Japão, strikers da Rússia e do leste europeu. Cada escola de luta acrescentou camadas técnicas e culturais que tornaram o MMA uma linguagem global. No campo das disputas, o peso pesado ganhou nova narrativa com a ascensão de Francis Ngannou, cuja potência redefiniu a conversa sobre força e poder decisivo. Ao mesmo tempo, transições do kickboxing para o MMA, exemplificadas por nomes como Alex Poatan Pereira, mostraram que a fronteira entre esportes de pé e o MMA é porosa e que talento absoluto pode emergir de diferentes origens. A indústria também enfrentou dilemas. A pressão por conteúdo e grandes eventos às vezes conflita com a saúde e a carreira de atletas. Cartas de lesões, rápidas transições entre lutas e decisões comerciais por vezes geraram críticas. Em resposta, protocolos evoluíram, requisitos médicos mais rigorosos, triagens neurológicas e um foco maior na reabilitação e acompanhamento pós-carreira. Discussões sobre assistência financeira e saúde mental começaram a integrar a pauta pública. O talento individual encontrou novas plataformas. Redes sociais transformaram lutadores em marcas e criadores de conteúdo. A capacidade de um atleta narrar sua própria jornada amplificou histórias e aproximou fãs. Ao mesmo tempo, o acesso global a treinos e técnicas permitiu que novos talentos surgissem mais preparados do que nunca. Relembrar o Pride é lembrar de noites em que a estética e a emoção dominavam. Relembrar os primeiros UFCs é voltar ao essencial: dois atletas testando limites. Relembrar Anderson Silva e Conor McGregor é entender como arte e espetáculo redefiniram o que o público quer ver. Relembrar Khabib, Jones e Stipe é ver a consolidação de táticas modernas e disciplina competitiva. Olhando para o futuro, o MMA se apresenta híbrido e expansivo.
Tecnologias como replay instantâneo, análise de dados e monitoramento biométrico deverão entrar cada vez mais nas produções. Novos mercados na Ásia, África e América Latina aumentarão a base de atletas e fãs. Eventos fora do padrão, como arenas inusitadas e colaborações com figuras políticas ou culturais, podem ampliar ainda mais o alcance. Mas com expansão vem responsabilidade, proteger atletas, preservar a integridade competitiva e equilibrar espetáculo com segurança seguirão sendo desafios centrais. No fim, a história do UFC e do MMA é a história de transformação. O que começou como desafio primitivo se tornou indústria, arte e esporte global. Lendas nasceram, cadeias de vitórias forjaram mitos, polêmicas geraram regulações e a técnica evoluiu até soluções quase científicas. Cada cartel, cada nocautes, cada queda e cada redenção compõe um arquivo humano que continuará a se escrever. O octógono segue sendo um espelho onde se refletem ambição, talento e a complexidade do ser humano. Hoje, quando acendemos a transmissão e vemos o anúncio de um card, estamos entrando num capítulo vivo dessa história monumental. O próximo campeão, o próximo nocaute, a próxima reviravolta estão sempre por vir. E com eles, o MMA continuará a ser um campo onde lendas nascem, mitos se consolidam e a narrativa humana encontra no choque de dois atletas sua forma mais direta de drama.